Bom dia, alunos queridos do CIEJA Santana Tucuruvi, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma aula e hoje nós vamos começar o nosso caderno Trilhas de Aprendizagem 2. E o primeiro tema que o Trilhas traz no seu caderno 2 é imigrantes, refugiados e a xenofobia. Ah, vocês não sabem ainda o que é xenofobia? Tudo bem, a gente vai descobrir junto agora, vamos lá? Vamos começar falando sobre imigração. Imigração. Imigração são quando pessoas, né, uma pessoa ou várias pessoas, saem de um país e vão para outro país, né? Imigrantes, com esse I na frente. Quando se trata de movimentos dentro do próprio país, nós falamos de migrações, tá bom? Sem o I. Então, quando tem o I, é de um país para o outro, e sem o I, é dentro do mesmo país. Então, por exemplo, se uma pessoa de São Paulo, né, aqui do Sudeste, vai morar, por exemplo, em Manaus, que é uma cidade que fica lá no norte do Brasil, né, no estado do Amazonas, saindo daqui de São Paulo e indo para o Amazonas, vai ser um migrante, sem I, né, migrante, porque está dentro do mesmo país. Agora, se, por exemplo, uma pessoa da Bahia, um baiano, sai daqui do Brasil e vai morar, por exemplo, na Espanha, que é um outro país, então lá na Espanha ele será um imigrante, com I, certo? E como será que se dá essa imigração pelo mundo? Aqui eu trouxe um mapa para vocês que traz um pouco imigrantes como porcentagem da população nacional. Então, se vocês observarem aqui, deixa eu pegar para poder mostrar aqui para vocês. Se vocês observarem aqui, quanto mais azul, né? Estão vendo aqui, né? Quanto mais azul, mais pessoas imigrantes vivendo dentro deste país, certo? Então, aqui nós temos, por exemplo, com esse azul mais forte, a gente vai ter aqui, por exemplo, a Arábia Saudita, né? Aqui a gente tem a Austrália, né? Com bastante azul também a gente tem aqui o Canadá, né? Ou seja, mais que 40%. Ou seja, nesses países, mais de 40% da população é formada por imigrantes. Já pensou, gente? É bastante coisa, né? E aí depois vai diminuindo aqui o azul, né? De 20 a 39, de 15 a 19, enfim. E depois vai vindo aqui para o verde, né? Então, vamos pensar aqui no caso do Brasil. Nosso país está aqui, estão vendo? Aqui, né? Tá o nosso país, o Brasil, certo? Estão vendo aqui. O Brasil, se vocês observarem, menos de 2%. A gente acha que tem muito imigrante no Brasil? Não tem, não. Apenas menos de 2% da população que mora no Brasil é de imigrantes. No Brasil, apenas menos de 2% da população é imigrante, ou seja, veio de outro país para morar aqui. Se a gente parar para pensar, há mais brasileiros morando fora do Brasil do que estrangeiros vivendo aqui, né? A gente tem muito mais brasileiros, né, pessoas que nascem aqui no Brasil, como eu e vocês, que saem daqui do Brasil e vão morar em outros países do que estrangeiros vivendo aqui, certo? Ou seja, vocês talvez já tenham ouvido pessoas falando comentários bem nada a ver, do tipo, esses imigrantes, né, vêm para cá e roubam o nosso emprego, por exemplo. Pessoas que vêm do Haiti, né, haitianos, bolivianos, coreanos, enfim, eles vêm para cá e roubam o nosso emprego. Não, pessoal, na verdade, está faltando emprego para todo mundo, né? Então, mesmo se não houvesse nenhum imigrante morando no Brasil, a gente ia continuar com essa taxa de desemprego muito alta que a gente tem no Brasil, tá bom? Porque o número de imigrantes, por mais que pareça grande, quando a gente olha para outros países, a gente percebe que não é, né? Então, obviamente, a falta de emprego que temos hoje no Brasil não tem nada a ver com a presença de imigrantes em nosso país. E como nós vimos, há países no mundo com quase metade de sua população formada por imigrantes, como a Austrália e a Arábia Saudita. Então, o Brasil recebe imigrantes de várias partes do mundo. Os imigrantes que vêm para o Brasil são, em sua maioria, de Portugal, Japão, Itália, Espanha, Bolívia, Argentina, China, Alemanha, Estados Unidos e Uruguai. Agora, a gente vai se concentrar um pouco mais na nossa cidade, tá bom? Na cidade de São Paulo, certo? Que
o exercício do Trilhas, né, que nós vamos trabalhar juntos, fala bastante da cidade de São Paulo. Então, vamos lá. Aqui nós temos o mapa da cidade de São Paulo, né, que eu trouxe aqui só para a gente poder contextualizar, né? A gente vai falar aqui da cidade de São Paulo, aqui, né, um mapinha bonito da cidade de São Paulo. Comunidades estrangeiras vivendo em São Paulo. Aí aqui a gente tem o mapa do mundo, né, um mapa mundi, com marcado, né, com azul mais escuro, os países de origem, né, das principais comunidades que moram aqui em São Paulo. Então, vamos observar aqui. Aqui está o Brasil, certo, pessoal? São Paulo está mais ou menos aqui, assim, ó. Bom? A nossa cidade de São Paulo vai estar mais ou menos por aqui, tá? Aqui está o Brasil e aqui está a cidade de São Paulo. Então, vamos lá. Comunidades estrangeiras vivendo em São Paulo. Em primeiro lugar, nós temos Portugal também. Nós temos 100 mil pessoas vivendo na cidade de São Paulo, né? Que vem aqui de Portugal. Aí depois nós temos a Bolívia, nossos vizinhos bolivianos, Japão, Itália, Espanha, China, Coreia do Sul, Argentina, Alemanha, Chile, Estados Unidos, França, Líbano, que são os árabes, né? Nós temos uma presença bastante grande aqui em São Paulo, né, de descendentes, Peru e Paraguai. Eu, particularmente, já dei muita aula para alunos peruanos, paraguaios, bolivianos, né? São alunos extremamente educados. A cidade de São Paulo é multicultural. Há séculos, nossa cidade recebe turistas e imigrantes de várias regiões do mundo. Isso é mesmo, né? Tanto que nós somos conhecidos no mundo, né, todo, no Brasil e no mundo de uma forma geral, por termos pessoas de muitas nacionalidades. Isso é bem típico de cidades globais como São Paulo, né? Nós termos a presença aqui de pessoas de várias partes do mundo. No topo da lista dos países de origem dos estrangeiros que decidem morar em São Paulo, nós temos Portugal, Bolívia, Japão, Itália, Espanha e China. Mas aí eu pergunto a vocês, como será que os paulistanos são as pessoas que nascem na cidade de São Paulo, né? E todos nós que moramos aqui em São Paulo, de uma forma geral. Como será que os paulistanos recebem e tratam os imigrantes? Vocês já tiveram contato com imigrantes de qualquer outro país, né? Como será que nós tratamos os imigrantes? Os imigrantes, hein, pessoal? Pessoas que vêm de outros países. Será que nós tratamos bem? Pois é, eu fui pesquisar, né? Na verdade, eu já sabia, mas eu fui pesquisar. Muitos imigrantes relatam casos de violência, né? Violência forte mesmo. E muito preconceito pelo fato de serem estrangeiros. Esse preconceito, esse racismo, né, essa violência contra estrangeiros tem um nome, se chama xenofobia. Xenofobia é exatamente esse preconceito, esse racismo contra estrangeiros, pelo simples fato deles serem estrangeiros. Xenofobia é a discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. E não é engraçado ficar tirando sarro de pessoas estrangeiras pela forma como eles falam, se vestem, né? A cultura deles. Certamente vocês não quereriam ser tratados assim, né? Se um dia morarem em outro país. Xenofobia já é considerada pela lei brasileira um crime de ódio. Crime mesmo, sabe? Crime, coisa que você leva multa, é preso, enfim, pois é, crime. E quais são as práticas que caracterizam a xenofobia? Fazer comentários desrespeitosos sobre o povo, a cultura e o local em questão. Vai lá, né? Aí já ofende a pessoa, né? E muitos alunos bolivianos meus, né, relatavam isso, né, pelo fato de não falarem muito bem o português, de terem aquele aspecto indígena, né, de sofrerem com isso. Inferiorizar os costumes, as tradições e as pessoas, ridicularizar o sotaque da vítima, acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local em que hoje mora, ironizar o tipo físico do imigrante, comparar seu local de origem com o da vítima, ridicularizando, considerar a vítima inferior intelectualmente devido à cultura. Claro, né, pessoal? Uma pessoa ela não é mais inteligente ou menos inteligente pela origem dela, né? Isso é óbvio, embora ainda algumas pessoas considerem assim.
Então, os imigrantes e refugiados vindo de países mais pobres e ou que não são brancos, como, por exemplo, negros, haitianos e africanos, lembrando que o Haiti não fica na África, a gente já viu isso, né? O Haiti fica aqui na América Central. Negros, haitianos e africanos, chineses, bolivianos e peruanos, que tem aquele aspecto indígena, por exemplo, sofrem com racismo. E, de acordo com pesquisas, imigrantes brancos, em geral, sofrem menos preconceito. Pois é. Então, digamos que vem aqui para o Brasil um imigrante alemão, decide morar aqui no Brasil, um imigrante sueco, um imigrante francês, um imigrante norte-americano. Em muitos casos, eles sofrem menos preconceito e, às vezes, eles são até mais valorizados do que o próprio brasileiro, né? Um importante estudioso chamava isso de complexo de vira-lata do brasileiro, porque a gente se acha bastante inferior, e aí quando vem alguém de um país mais rico que o Brasil, né, alguém branco, né, alto, loiro, mais branco do que a gente e de um país rico, a gente acha que essa pessoa é melhor, né? Então, o fulano é gringo. O gringo, né, vai ser um norte-americano, um francês, né? Aí você vai tratar bem, enfim. Ao passo que se é um imigrante negro que vem de um país mais pobre e que é tão ser humano quanto todos os outros, já é tratado com mais preconceito. E aí, vocês devem ter reparado que no slide anterior eu falei sobre refugiados e imigrantes, né? A gente já viu aqui numa aula anterior um pouco sobre refugiados. Vamos retomar aqui, certo? Refugiados é um tipo específico de imigrante, digamos assim, né? Mas o refugiado ele não sai do país dele para vir morar no Brasil ou em outro país, porque ele quer uma vida melhor, mas assim, ele teria opção. Não. O refugiado ele está buscando refúgio. Então, para a pessoa ser considerada refugiada, ela tem que se encontrar fora do seu país por causa de fundado temor, ou seja, medo, de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para casa, né? Também, hoje em dia, se consideram refugiados pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos armados, como o que acontece hoje na Síria, em alguns países também da Ásia e da África, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. A gente falou aqui sobre os direitos humanos, né? Dignidade, principalmente. Então, é o caso, por exemplo, de muitos haitianos que vêm aqui para o Brasil, né? Muitos sírios, pessoas que vêm da Síria para cá, pessoas que vêm de outras regiões do mundo que estão sofrendo, né? Com fome, com violência, com perseguição religiosa, enfim. Essa conceituação que eu fiz para vocês de refugiado, eu tirei do site da Acnur. Acnur, né? Tá aqui. Acnur. Não, assim não dá para ler. Peraí, deixa eu apagar. Acnur. A Acnur, pessoal, eu já conversei com vocês também sobre isso, é a agência da ONU para refugiados. Sim, é uma agência da ONU para refugiados. A sigla quer dizer, se eu não me engano, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiado. Aqui em cima tem a sigla em inglês, né? E aqui tá a sigla em português, Acnur, tá bom? E aqui é o símbolo da Acnur, né? Ou seja, duas mãos protegendo uma pessoa, e é uma agência da ONU, Organização das Nações Unidas. A gente já conversou sobre a ONU na aula passada, quando falamos sobre os direitos humanos. No Brasil, hoje, nós temos 43 mil pessoas que foram reconhecidas como refugiados. 43 mil imigrantes que o governo brasileiro reconheceu como refugiados. E nós temos 193 mil solicitantes de refúgio no Brasil, tá? Então, para uma pessoa ser considerada refugiada, não basta ela simplesmente ser um imigrante, né, vir de outro país para cá. Ela tem que se encaixar nesses critérios que eu acabei de falar e ela tem que fazer uma solicitação oficial para o governo para poder ser reconhecida como imigrante. No caso do Brasil, os refugiados vindos nos últimos anos vieram diretamente para as áreas urbanas no estado de São Paulo, em especial para a capital. Qual a capital do estado de São Paulo? A cidade de São Paulo. Então, a maioria dos refugiados que vêm para o Brasil vem para as áreas urbanas e principalmente para a cidade de São Paulo. Então, aqui nós temos a nossa cidade, né, a cidade de São Paulo, e a gente vai falar um pouco dos refugiados, que são esses imigrantes numa situação bastante complicada.
Angolanos e venezuelanos representam quase metade dos refugiados atendidos em 2018. Então, aqui é o mapa da cidade de São Paulo, né? Vocês estão vendo. E aqui a gente tem a distribuição de refugiados em São Paulo. E aqui, então, essa cor, né? O verde é angolano, o venezuelano está em vermelho, pessoas do Congo, que é um país na África, em azul, Síria, que é um país na Ásia, né? Em amarelo, e Nigéria, que está em preto, aqui é um país da África também, tá bom? Então, nós temos um país da América aqui do Sul, a Venezuela, principais refugiados que vêm para o Brasil. Nós temos 3 países africanos, Angola, Congo e Nigéria, desculpa, e a Síria, que é um país ali na região árabe, né, do Oriente Médio, na Ásia. Então, se vocês perceberem, a maioria dos refugiados que vêm para a cidade de São Paulo se concentram aqui no centro e depois eles tendem a migrar para a zona leste, tá? Nós temos menos aqui na zona norte e na zona sul e bem pouco na zona oeste. E quais são as principais dificuldades encontradas, né, pelos imigrantes e refugiados, de uma forma geral, aqui no Brasil? Normalmente, né, pelos vídeos e pelos contatos que eu já tive, eles falam bastante da questão do idioma, né, do português, que é um idioma relativamente difícil, e muitos vêm para cá, né, tiveram que fugir do seu país de origem, então não tiveram tempo de aprender o português antes. Dificuldade para poder acertar a documentação, né, o que não é fácil também, conseguir ser legal no Brasil para poder ter uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, né? Dificuldade para arranjar moradia, muitos nos primeiros tempos moram na rua, né? Vivem em situação de rua e aí vão buscando outras condições, né? Inclusive vivendo com a ajuda da assistência social, com obras de caridade de igrejas católicas, evangélicas, enfim, né? Dificuldade para arranjar um emprego, principalmente quando a pessoa não fala bem o português e é negra, né? Ou vinda de país árabe, né, que também tem características específicas. Hoje em dia há também um preconceito bastante grande contra chineses, infelizmente, com toda essa situação do coronavírus. Nós temos também dificuldade para poder arranjar uma situação financeira aqui mais estável, né, com o emprego, e inclusive casos de racismo mesmo, né, quando, como eu falei para vocês, nós temos imigrantes negros aqui no Brasil. Inclusive, com os casos da Covid-19, a situação para muitas pessoas ficou ainda mais difícil, porque eu não sei se vocês sabem, né, mas com a pandemia do coronavírus, como se chama quando mandam, né, para fora as pessoas, são os despejos, né? Então, durante a pandemia aqui no Brasil, os despejos, né, porque a pessoa não conseguiu pagar o aluguel, não foram proibidos. Em alguns países foi proibido que se despejasse pessoas durante a pandemia. E aqui no Brasil não foram proibidos os despejos. Olha que situação grave, né? Então, várias pessoas que não conseguem manter o aluguel, né? No caso de imigrantes e refugiados, porque perderam o emprego, são postos na rua e vão morar junto com outros refugiados em casas muito pequenas, né? E isso aumenta os riscos de contágio, como a gente já viu. E agora, para finalizar, eu queria mostrar para vocês algumas imagens de pessoas exatamente refugiadas vivendo aqui em São Paulo, para a gente ver um pouquinho do rosto delas, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos o Iacumba Conde, de 18 anos. Ele veio da Guiné, que é um país africano, e está no Brasil há 1 ano e meio. E agora ele quer trazer a irmã dele. Ele se considerou bem acolhido aqui, né? Aqui nós temos a Salsabil, de 33 anos. Ela é natural da Síria, ou seja, um país árabe. Vocês percebem pela vestimenta dela que ela é muçulmana, né? Ela é muçulmana. E ela mesma fala que já recebeu muito preconceito por causa disso, né? De chamarem de mulher bomba e coisas do tipo, que é um absurdo, né? Porque o muçulmano não tem nada a ver com terrorismo, né? Terrorismo são pessoas de qualquer religião que praticam esses atos horrorosos, né? Ela é natural da Síria e trabalha aqui no Brasil com culinária. E esse daqui é o venezuelano Iofre, de 35 anos, participando, isso antes da pandemia, né? Vocês estão vendo que tá todo mundo sem máscara, de um encontro promovido pela Acnur, né?
no CTA São Mateus para mapear as oportunidades de empregabilidade dessa população. Então, vocês vejam que são seres humanos, né? Refugiados, imigrantes, de uma forma geral, somos todos seres humanos. E aí, aqui, para finalizar, as fontes, né? Para vocês verem um pouco de onde eu tirei as informações e vocês podem pesquisar mais. Vamos agora para as atividades?